Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 38º dia do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é dia 28 de maio de 2019, hoje é terça-feira. Terça-feira com cara de segunda para mim, porque ontem foi feriado, né? O texto-chave de hoje está em Neemias, capítulo 3, versículo 28. Vamos ler? O tema hoje é a Porta dos Cavalos. Eu dei o nome de Porta da Sua Vontade. Então, o texto de Neemias diz assim: Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Vamos ler de novo, irmãs, porque é importante vocês pegarem alguns detalhes desse versículo tão pequeno. Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. Se vocês perceberem, está dizendo aqui que quem restaurou essas portas foram os sacerdotes e que cada um em frente à sua casa. A porta dos cavalos, ela representava a porta por onde saía os cavaleiros, os homens de guerra, né? Então, como tinha ali 12 portas em Israel, naquela cidade, aquela cidade cercada por aquele muro, então cada porta nós já vimos o seu significado. Essa é a porta dos cavalos, que saía os cavaleiros. Quando era acionado a trombeta, né, o povo preparava-se para a guerra e ali é a porta que saía esses cavaleiros. Eu resolvi dar o nome para essa porta como a porta da sua vontade. Então, hoje nós vamos falar da nossa vontade. A gente precisa restaurar a nossa vontade. E eu quero ler alguns textos que fala sobre, que dá para a gente ter uma conotação sobre isso, fazer um paralelo entre o cavalo e a nossa vontade. Em primeiro lugar, irmãs, entenda que eu não estou chamando ninguém de cavalo, pelo amor de Jesus Cristo, né? Estou comparando como disciplina um cavalo, as qualidades de um cavalo com a nossa vontade. E a própria palavra fala isso, né? É por isso que eu vou ler aqui Salmo, no capítulo 32, o versículo 8 a 9. Deus fala assim: Eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que você deve seguir, e eu vou guiar-te com os meus olhos. Mas você não seja como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não cheguem a ti. Então, Deus, ele compara às vezes a nossa indisciplina, a nossa rebeldia com uma postura do cavalo, porque o cavalo, ele tem um símbolo de força, de poder, né? Ele é imponente. O cavalo foi o animal mais próximo do homem em toda a humanidade, né? Tudo que foi construído antes dos transportes aparecerem, tudo era o cavalo, né? Até hoje, na roça, no interior, o trabalho do cavalo é essencial. Então, o cavalo, ele era o animal mais próximo do homem. E talvez seria o bichinho de estimação, né, dos antigos, da humanidade. Antigamente era o cavalo. E você não consegue imaginar um guerreiro sem o seu cavalo, não é mesmo? Todos os desenhos de guerreiro, todos os filmes, tudo tem o cavaleiro e o seu cavalo. E então a gente vai fazer essas comparações da nossa vontade, né? E quando um cavaleiro está andando muito junto com o seu cavalo, que eu estou dando o nome dessa porta da nossa vontade, né? Eu repito de novo, não estou chamando ninguém de cavalo, pelo amor de Deus, irmãs, não entenda as coisas erradas. Nós precisamos dominar a nossa vontade, precisamos entender aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos nos disciplinar. Um cavalo,
ele só é treinado, ele só chega no ponto de um bom cavalo, de um cavalo que o guerreiro pode contar com ele, quando essa vontade, né, foi disciplinada, quando ele foi disciplinado, muito treino. Eu ouvi uma lenda uma vez e eu não consegui achar ela para contar para vocês, eu não me lembro da história, mas era uma lenda de um treinador que treinou 3 cavalos. E dos 3, todos pareciam bons, obedientes, mas só um, por uma atitude dele, é que ele escolheu aquele cavalo, mas eu não lembro a história toda. Se alguém lembrar, quiser compartilhar comigo, tá? É uma lenda muito legal, que dava para a gente entender bem essa história, mas eu tentei desde ontem e não consigo achar essa história. Mas vamos ler aqui Provérbios 26, no capítulo 3. O açoite é para o cavalo, né? O bater ali, o açoitar é para o cavalo. O freio é para o jumento e a vara é para as costas do tolo. Então, mais uma vez, a palavra comparando a nossa vontade, a nossa ignorância, nossa falta de prudência com como que trata um cavalo, né? Porque o cavalo, apesar dele ser esse animal que tem todo esse poder, toda essa força, toda essa imponência, apesar dele ter um chamado essencial, né, na humanidade para ajudar os homens, ele é meio tolo, ele não tem noção. Então tem hora que ele tem que levar chibatada para ele aprender. E Deus está falando conosco que a gente não seja como um cavalo, né? Que tem que ter freio na boca e que tem que levar, que a vara é para as costas do tolo. Uma vez eu estava pensando em uma pessoa, orando por ela, uma pessoa difícil, tinha hora, sabe, meio topeira. E aí eu recebi uma vez essa palavra, eu li essa palavra, eu tive esse entendimento no meu espírito. O tolo, você lida com ele na vara. Infelizmente. Infelizmente. Tem hora que não dá muito amor, muito carinho, muito... Claro, isso aí a gente tem que usar porque nós somos cristãos. Mas tem hora que é igual um filho, né? Um filho rebelde, não tem jeito de você ficar ali tentando resolver, solucionar o problema, porque nós temos que disciplinar e treinar essa criança para que ela compreenda que ela tem regras a seguir. Então, que a gente não seja como um cavalo, que precisa ser açoitado para aprender as coisas. Eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente acostuma com aquela frase: ah, se não vem pelo amor, vem pela dor. E aí a gente acostuma e acha até bacaninho. Ah, se eu não for pelo amor, quando for na hora da dor, eu vou. Isso é estupidez, né? Vamos ser filhos que vêm pelo amor. Vamos ser filhos que ouvem, né, de primeira, que obedece. Porque senão acaba sendo açoitado porque é tolo. E a Bíblia diz que a vara é nas costas do tolo. Então, às vezes, a gente está sofrendo. Por quê? Porque a nossa vontade não está submetida ao Senhor. Nós precisamos submeter a nossa vontade ao Senhor. Nós precisamos entender que essa porta, eu estou falando da vontade, mas ela fala da porta do guerreiro, né? A porta do cavalo ali fala dos guerreiros. Então não tem como eu falar de um guerreiro sem falar para que a gente tem que treinar essa vontade. Nós temos que nos treinar todos os dias, é um treino. Ninguém acorda de um dia para o outro disciplinado, tranquilo, ponderado, organizado. É um treino. Só que o que está acontecendo hoje na humanidade, ainda junta com a nossa cultura brasileira, que é totalmente indisciplinada, totalmente sem uma linha a seguir. Nós somos a raça que mais misturou, então nós temos pouquinho de um monte de cultura e não temos nenhum ao mesmo tempo. Então com a gente ainda fica um pouco mais difícil as coisas, porque nós somos um povo que é lógico que isso é bacana no Brasil, isso é uma característica do Brasil, mas só quem é brasileiro e deixou a luz de Deus entrar em nós é que a gente vê o quanto a gente precisa, o quanto a gente é uma raça difícil. Tem muitas qualidades, tem, devido a essa mistura de raça, mas a gente vê o quanto a gente é difícil, o quanto a gente leva a vida
na maré mansa, o quanto a gente leva a vida no oba-oba, o quanto a gente é indisciplinado, né? A gente é a raça indisciplinada para dormir, a gente dorme muito tarde, as crianças brasileiras dormem muito tarde, e por aí a gente vai crescendo achando que a gente pode levar a vida de qualquer maneira. Mas vamos voltar aqui sobre o cavalo. Desde o começo da caminhada, eu tenho falado que o Senhor tem preparado um exército de mulheres, né? Lógico, ele quer um exército do povo todo, mas como eu estou falando para mulheres, Deus que está separando um exército de mulheres. Nesse exército, irmãs, você tem momentos que você tem que guerrear, né? O Senhor nos chama para guerrear, o Senhor é um guerreiro e a vida da gente é uma batalha. Então, nós temos que levantar, guerrear pela nossa vida, guerrear pela nossa casa, mas para isso nós precisamos compreender que nós precisamos nos treinar. E nós precisamos treinar a nossa vontade. Hoje eu estou falando da nossa vontade, né? Eu já falei de treinar a nossa disciplina, treinar a nossa leitura bíblica, as práticas espirituais, mas hoje o Senhor chama para a gente treinar a nossa vontade. Muitos estão sendo destruídos por causa da sua vontade. Ah, eu senti de falar e falei. Eu senti de fazer e fiz. Não tem controle nenhum da sua vontade, né? O povo faz o que quer e o que não quer. Em Tiago, capítulo 3, versículo 3 e 4 fala assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nós pomos freio nas bocas do cavalo para que ele venha nos obedecer. E aí a gente consegue dirigir todo o corpo. Ele está fazendo, né, uma comparação aqui de novo de como lida com o cavalo e como é a gente. Ele está falando que se a gente coloca freio na boca do cavalo, por que um cavalo tem freio? Porque é o freio que comanda todo o cavalo. Né? Eu nunca cavalguei, mas todo mundo sabe, né? É pelo aquele freio, pelas rédeas ali que você vira ele para cá, vira ele para lá. E assim tá falando que se nós colocarmos freio na nossa boca, assim como foi com o cavalo, porque você dirige o corpo do cavalo para onde você quer com esse freio, se nós colocarmos freio na nossa boca, a gente domina todo o nosso corpo. Então, essa é uma das maiores chaves da disciplina da vontade. Refrear a sua boca. Temos que refrear a nossa boca. Esses dias mesmo o Senhor me chamou a atenção. Fecha a sua boca. Chega, deu por hoje. Porque a gente não compreende o chamado da gente, a importância das palavras, que nós temos que ser um povo disciplinado, direcionado. A gente fala asneira, a gente fofoca, a gente fala dos outros, a gente critica, depois a gente quer ver poder saindo dos nossos lábios. Eu tô falando de mim, tá bom? Então, irmãs, vamos ter essa direção. O que o Senhor quer? Pai, me ajuda a direcionar a minha vontade. Comece a colocar a sua vontade diante de Deus. Nossa vontade tem que ser dirigida pelo Senhor. Tem que ser dirigida pelo Senhor. Tem uma palavra aqui, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Eu acho que eu não coloquei, mas é uma palavra que está em Provérbios que diz que aquele que domina o seu espírito. Peraí, eu acho que eu botei sim. Onde está? Provérbios. Não, coloquei. Provérbios 16, 22. É tanto versículo, irmã, que eu me perco aqui nessa lista. No Provérbios 16, 22 diz assim: melhor é o homem paciente do que um guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Porque o que acontece também é o seguinte: às vezes nós entendemos o chamado de guerreiro e aí a gente sai desembestado. Eu sou uma guerreira, né? E vai fazendo tudo que dá pela cabeça, mas não dominou. Nós temos que ser um guerreiro treinado,
controlado, um guerreiro que sabe o que faz, que sabe a hora certa de abrir sua boca, que sabe a hora certa de agir em amor, que sabe a hora certa de agir mais pulso firme, porque nós estamos todos descontrolados. Ou uma hora a pessoa é amorosa demais, outra hora ela é rígida demais. A gente não tem um equilíbrio, né? E ali a gente está desandando todas as coisas. Um pai extremamente rígido, ele cria algo ruim no seu filho. Um pai extremamente amoroso também estraga seus filhos. Não é porque é amor que não vai estragar, porque o pai extremamente amoroso, que não tem disciplina, que não enxerga os erros do filho, que tampa o sol com a peneira, vai estragar essa criança do mesmo jeito. Então tem que ter um equilíbrio nisso aí. E aqui está dizendo que melhor é o paciente, porque você só vai conseguir ter um bom domínio da sua vontade se você for paciente. Porque nossa vida é complicada, irmã. Um dia você resvala o pé, falou até babar, aí você tem que ter paciência para que no outro dia você vai tomar essas rédeas, né? Quebrar um vício não é fácil. Se nós falamos mal dos outros a vida inteira, crescemos assim, não é fácil você romper de uma hora para outra. O Espírito Santo vai estar te ajudando, mas a sua vontade tem que estar alinhada. Lembra que eu falei com a minha tia, morde um pano? Morde um pano, né? Tá louca para ligar para alguém para fofocar? Morde um pano, não fala. E ali você vai vencendo, você vai dominando a sua vontade, você vai dominando, né? Outra coisa que eu quero falar sobre o guerreiro, sobre a vontade, que eu tenho visto muito nesses últimos dias. E eu quero ler aqui o versículo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque não ignoramos as suas maquinações. Tem uma versão que diz, porque não ignoramos os seus ardis. Muitos guerreiros, muitas pessoas que conhecem ao Senhor, não têm vivido como guerreiro. Acomodou-se a esse mundo, né? Já não acha mais que precisa guerrear. Não acha mais que as coisas são espirituais. Eu acho que isso aqui pode ser até extremista da minha parte, mas eu sou assim. Eu acho que qualquer situação na nossa vida, de uma dor de cabeça a um problema seríssimo, em primeiro lugar, eu acho isso. Será se isso não é espiritual? Né? Será se eu estou agindo certo? Será se eu quebrei algum mandamento? Será se eu estou indisciplinada? O que está acontecendo? Eu acho que o primeiro diagnóstico, o primeiro lugar que a gente tem que levar é para o Senhor. Mas hoje o mundo não faz assim, não. Primeira coisa, para os especialistas. Tá com dor de cabeça? Leva para um especialista. Com problema financeiro? Leva para o especialista. Eu não estou falando mal dos especialistas. Deus levantou todos eles para nos ajudar. Estou dizendo que nós, como guerreiro, deveríamos levar para o maior especialista de todos, que tem todo o domínio nos céus e na terra, que é o melhor, que é o Senhor dos Exércitos, que está treinando o seu exército. Eu vou falar um pouquinho, por exemplo, das doenças psicossomáticas, né? Começou a sentir algo mal, não olha para o lado espiritual mais. Vamos para os especialistas. Vamos tomar uns remedinhos. Não estou dizendo que é errado, irmãs. Eu estou dizendo que quem segue ao Senhor, quem quer ter uma vida com o Senhor, você tem um Deus que pode te dar um diagnóstico antes de qualquer pessoa. Mas que nós, guerreiros, não estamos entendendo isso mais. Eu fico imaginando Jesus quando aparece aquele homem que vem falar com ele sobre o filho dele, né? Ai, meu filho vive lá nos sepulcros, ele fica louco, ele dá ataques epiléticos. E eu fico imaginando Jesus falar assim: olha, esse caso eu não resolvo. Leva no especialista. Aí vem aquela mulher encurvada. Ah, não, esse caso também eu não resolvo. Leva no especialista. Aí vem a mulher hemorrágica. Não, esse daí também tem que ser os médicos. Não, não é comigo essa coisa. Então, assim, a gente está perdendo a noção do espiritual. Eu não estou dizendo que tudo é espiritual também, que a gente tem que ser aquelas loucas do espiritual, porque aqui mesmo está dizendo que um guerreiro sem paciência, né, que não controla o seu espírito, porque essa época também já passou, né, aquela fase de tudo era espiritual e o povo se escondia atrás disso para não assumir suas responsabilidades.
né? Às vezes estava ali passando um momento financeiro terrível. Ai, é o diabo que se levantou contra a minha vida, contra a minha casa, mas não é a safadeza da inadimplência, de não pagar, de comprar mais do que deve, de gastar mais do que deve. Então, assim, existe aquele equilíbrio. Por isso que eu falei do cavalo, é um treinamento. Mas veio essa nova era de apostasia que agora também nada mais é espiritual. Tudo é natural. E o inimigo está tirando muito proveito e detonando com a vida de muita gente, porque a gente não está tendo aquele discernimento assim, ó, rápido. A gente está deixando, está deixando. Às vezes, irmãs, vocês, quem tem uma sensibilidade maior espiritual, que já, né, que lida com intercessão, que tem um chamado mais para a batalha espiritual, às vezes ela sente um mal-estar devido a alguma coisa que aconteceu, né, devido a alguma situação, devido a um lugar que ela foi que estava carregado, cheio de demônio, ou que ela conversou com alguém que estava muito sobrecarregado, aí ela tem um mal-estar. Se ela não tem um discernimento, aquilo começa a virar contínuo, daqui a pouco ela está com uma depressão ou uma síndrome do pânico, essas doenças aí que eles dizem, mas aquilo era espiritual. Começou já o Senhor mostrando alguma coisa, mas a gente não estava sendo treinado. Eu espero que vocês compreendam o que eu quero dizer e comecem a avaliar. Nós vamos ver isso, né? As pessoas estão dando ataques, dando crises. Não, isso é mental, isso é emocional, isso é... Gente, onde é que está o poder de Deus? Porque eu sinto saudade. Eu sinto saudade. Eu sinto saudade de ver aquela libertação, sabe? Que as pessoas chegavam na casa de Deus antigamente e eram libertas, libertas. Às vezes vício de anos, recebia uma oração, o poder de Deus descia, envolvia aquela pessoa, a pessoa se convertia ao Senhor, a pessoa abria mão daquela vontade, porque se nós não colocarmos a nossa vontade diante de Deus e entender que nós temos o poder de controlar essa vontade, porque é outra coisa que muita gente não está entendendo. Não, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. E a gente não entende que a gente tem o poder de controlar a nossa vontade. Se nós não controlarmos a nós mesmos, nós não vamos conseguir romper em nada. E como eu falei no começo, essa porta ela é incrível porque está falando que é os sacerdotes que reparavam ela. No começo de Neemias eu disse que esse trabalho era feito por sacerdotes, por outras pessoas. Mas nessa porta, porque todas as outras portas, vocês lembram que eu lia? Ah, o filho de fulano restaurou a porta do vale, o filho de não sei quem restaurou a outra porta. Mas essa é os sacerdotes. Por quê? Porque precisamos ter poder de Deus. Né? O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício, é aquele que tem visão de águia, é aquele que está ligado com o Senhor. E essa nossa vontade é ela que Deus usa para nos levantar e dizer: você é um guerreiro. E aí você vai na força do Senhor. E outra coisa que eu amo em Neemias, mas como eu estou falando só da porta, eu ainda não entrei em alguns detalhes de Neemias, fala assim: cada um restaurava de frente à sua casa, porque a porta, irmã, ela entrava, mas assim, ela abrangia vários lugares, né? Quase de uma porta para outra tinha aquela, é tipo um território, tipo assim, da porta, por exemplo, né, da porta do cavalo para a porta da fonte, é um território. Até chegar lá na porta da fonte tem umas coisas para restaurar. Então, está falando aqui que cada um restaurava de frente à sua casa. Esse é um trabalho que é seu. Você tem que fazer. Não vai ter igreja, não vai ter congresso, não vai ter nada que vai te fazer ser uma pessoa disciplinada. Ela vai te ajudar, vai te dar ferramenta, vai te dar um pouco de ânimo, vai acender em você a vontade. Mas se você não praticar cada um na porta da sua casa, não tem como. Não tem como. E eu tenho visto essa usando, sabe, os guerreiros usando a sua força, usando o seu poder que Deus te deu, que Deus te chamou, ao invés de usar para construir, para estar no reino de Deus, a gente está usando para nos destruir. Porque, irmãos, uma pessoa de personalidade forte, uma pessoa forte por natureza já, você imagina a dinamite que ela ia ser na mão do Senhor. Uma pessoa
bem treinada no espírito, limpa, né? Quando ela abrisse a boca, ela ia ser um trovão no reino espiritual. Mas não, mas a gente está fazendo isso na carne, né? Ao invés da gente usar toda a autoridade que Deus nos deu contra os inimigos que está querendo destruir o nosso lar, querendo destruir a nossa vida, querendo destruir as nossas portas, a gente está usando contra pessoas. Contra o marido, contra o filho, contra a sogra, contra o patrão. E assim, ao invés da gente construir essas portas, a gente está destruindo essas portas. Então, vamos falar aqui mais um pouquinho para terminar. Não posso deixar de falar meu versículo predileto de Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? É aquele texto que eu disse que o Senhor está nos chamando para correr com os cavalos. E os cavalos, cada cavalo tinha sua função, né? Cada cavalo é treinado para uma função. Tem cavalo de carroça, tem cavalo de competição, tem cavalo para guerra, né? Tem cavalo só manso para terapia. Então, assim, treine a sua vontade. Eu quero ser treinado. Sabe o que a gente precisa, irmã? A gente precisa olhar para a nossa vida e entender assim, olha, até aqui, pai, eu agi. E você enxergar o que você ganhou com aquilo. Eu não ganhei nada, né? Eu só destruí, eu só perdi, ou fiquei estagnada. Então o Senhor hoje quer te levantar. Você é um guerreiro e essa vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Deus quer que você comece a exercitar a vontade dele na sua vontade. Abrir mão de si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Mas ninguém quer negar-se a si mesmo, né? Hoje em dia é dia de ser feliz. Mas vamos ler, para terminar, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 16. E eu vou deixar uma canção hoje que fala... esqueci o nome, acho que Ele Vem. Na hora que vocês verem o vídeo aí, vocês vão lembrar. Mas eu quero que vocês prestem atenção na capa do CD. Essa capa mostra um cavaleiro carregando uma mulher, mas que ela representa a noiva de Jesus. Esse CD é da casa de Davi. Esse CD me abençoou muito nos últimos 25 anos. E é fantástico. Eu amo aquela capa. É uma figura maravilhosa. E o nosso Senhor Jesus, ele vem buscar essa noiva adornada, essa noiva que está se preparando. Você está se preparando? Cada porta que eu tenho falado é uma preparação. Deus vai vir buscar uma noiva adornada. Uma noiva adornada é uma noiva que está bonita, que está colocando seus acessórios, que sabe para que cada acessório, né? Que sabe cada porta que ela construiu, cada porta que ela restaurou junto com o Senhor. E ele é um cavaleiro, esse é o cavaleiro da história, né? E não tem cavaleiro sem cavalo, e aqui eu tenho muita vontade de conhecer esse cavalo, o cavalo branco que Apocalipse fala. E então eu quero ler, ok? Vamos lá? Capítulo 19 de Apocalipse, e versículo 11. Eu vi os céus abertos, eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há um diadema, e ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguia no exército que há no céu, montado no cavalo branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Ele sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro. Pessoalmente ele pisa o lagar do vinho e o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra de Deus está dizendo aqui que esse cavaleiro, que é Jesus, que está montado nesse cavalo branco, ele tem na sua boca
uma espada afiada. Se nós estamos sendo treinados pelo Senhor dos Exércitos, você viu aqui que a gente volta na boca. A nossa boca ela tem que ter uma espada afiada no Senhor, para cortar todo o laço do inimigo, para cortar todo o laço de morte, todo o laço de depressão, todo o laço de insônia, porque não é normal uma pessoa não dormir, não é normal. E não importa que eu tenho, porque eu tenho um problema, não sei o quê. Ok, mas o Senhor pode entrar com isso aí. Esse é o problema que está acontecendo hoje com a gente. A gente não crê que Deus pode entrar com providência. E aí a gente está negando a fé muitas vezes. Precisamos dos médicos? Precisamos, irmã. Entenda o que eu estou dizendo. Busque no Senhor o discernimento, aquilo que o Senhor quer falar com vocês. Precisamos dos médicos? Sim, são bênçãos na nossa vida. Mas será que nós não vamos ficar só no raso, né? A Bíblia diz, em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Será que esse salmo não tem validade na nossa vida? Será que nós vamos viver de insônia em insônia? Porque estamos com o coração agitado, porque nossa mente não para? Não para por quê? Por que não temos paz se Deus é o príncipe da paz? E por aí a gente vai... Se a gente for ficar aqui falando, irmã, a gente vai desencadeando e vai vendo que nós estamos deixando a nossa vida espiritual passar. Nós queremos seguir a Jesus, queremos dizer que pertencemos a Ele, mas não queremos viver como Ele nos chama para viver. E nesta manhã, que a gente se junte a esse cavaleiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está montado num cavalo branco, ele tem o seu manto, né? Ele está escrito no seu manto e na sua coxa. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o cavaleiro fiel, justo, que não precisava, mas veio na terra e passou por essa disciplina. Pensa num homem disciplinado. E o guerreiro, irmã, ele tem uma coisa que eu amo também. Há muitos anos atrás, o Senhor me ensinou isso, da gente saber discernir uma indignação no espírito. Está faltando isso no mundo de hoje, está faltando isso na igreja. Indignação no espírito. A indignação no espírito, ela é uma indignação santa que vem e faz você dar um basta naquela situação. Jesus, que era o Todo-Poderoso, que agia em poder, quando ele agiu com indignação no espírito, ele fez muito mais. Ele fez assim, quando ele chega ali para ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que ele se move no espírito. Ali ele teve uma indignação no espírito, indignação contra a morte. Quando ele chega no templo, que ele vê aqueles cambistas fazendo da casa do pai um ponto de comércio, ele se indigna no espírito e ele bota para quebrar.